Hoje a nossa convidada, como eu já disse, aqui é a psicóloga Ana Cecília Faria, que conta pra gente um pouco sobre os desafios dessa relação entre pais e filhos. Afinal, né, gente, pais estão sempre em criação junto com esses filhos, né, em construção. Ana Cecília Faria é psicóloga, psicopedagoga, mestra em educação e professora universitária. Ana, boa tarde, bem-vinda novamente aqui aos estúdios da TV Cultura Paracatu. Você que possui aí mais de 35 anos de experiência nesta área da psicologia, especialmente na educação de pais e filhos. Na sua opinião, por qual motivo temos a impressão de que há um descontrole geral em relação à educação, ao sentimento de pais e ao próprio ser criança hoje em dia? Boa tarde, Eucária. Boa tarde, ouvintes da TVC. Prazer estar aqui com vocês. O que acontece? Essa relação, ela permeia sentimentos, emoções, afetos e desafetos, né? Então, o mundo, ele urge, né? As coisas estão acontecendo para ontem. Nós estamos num mundo onde as respostas, onde as dúvidas, elas estão muito mais aceleradas. E com a globalização, a gente tem uma visão de que a gente está nessa roda viva e que a gente não pode parar. E isso acontece com os pais e também acontece com os filhos, cada um na sua medida. E a família, como sendo, vamos dizer, a espinha dorsal da sociedade, ela é a espinha dorsal das nossas vidas, né? Quem é que não tem aí a base familiar, que não lembra, né, as memórias afetivas dessa base, o quanto isso faz com que as pessoas sejam ou não, né, vamos dizer, felizes, desenvolvidas. Então, a família, ela precisa procurar o lugar dela, não só na sociedade, mas dentro da própria existência, porque os papéis hoje em dia estão um pouco, vamos dizer, bagunçados, né? O pai, a mãe e o filho, qual é o lugar de cada um desses, né, no contexto familiar? Ah, é quem manda, é quem obedece? Não, é quem comunica, né? É quem divide, é quem compartilha. Exatamente. E como você acha que os pais devem agir quando estiverem frente ao desafio da criação, essa criação conflituosa que de crianças, né, das crianças principalmente, que sabemos que nem sempre tem sido realmente, como você falou, tão fácil. Não existe uma fórmula mágica, né, para a Não tem criação receita. de filhos, não. O que eu costumo dizer no consultório é o seguinte, quando alguém me procura, Ana, como é que é, né? Como é que eu faço? A fórmula, se existisse, seria observe, né? Observe não só o comportamento do seu filho, como o seu. Isso é importantíssimo, porque nós somos, né, sempre seremos espelhos para os nossos filhos. Eles têm um processo de identificação, então, muitas vezes, em algumas idades, o comportamento do filho tem a ver com a projeção do comportamento dos pais. Levar em consideração a idade das crianças, né, porque uma criança de 3 anos, ela age de uma determinada forma, uma de 4, uma de 10, uma de 12. Então, a gente tem que levar em consideração esse desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, psicológico, né, social. E, em função disso, é o diálogo, né, cara? Esse é o principal. Hoje as famílias não estão tendo muito tempo, todo mundo muito assoberbado, quando não está com tarefas, está no celular, estão nas telas. Então, criar padrões familiares tão simples, que é o diálogo, que é o sentar à mesa e comer juntos, né? Que é o entender como foi seu dia, como foi sua manhã, que é o olhar nos olhos e entender qual é a emoção do seu filho frente a uma situação ou frente a uma regra que você colocou, porque às vezes as coisas deram certo para o seu vizinho, para o seu sobrinho, mas necessariamente não vai dar certo para o seu filho. Então, quando você tomar uma atitude, quiser ajudar seu filho ou realmente ser entendido por ele, observe o comportamento após você ter colocado a regra. Deu certo? Bacana, continue, parabéns. Não deu, terá que rever, porque não é porque deu certo para 90% das pessoas que você conhece que terá que dar certo aí para a sua relação na sua família. E hoje a gente tem conversado muito assim,
pelo celular, né? Às vezes eu me pego tratando de situações que deveriam ser tratadas pessoalmente pelo celular. Isso é um erro, um equívoco, não é, É, Ana? o celular, ele, né, as mídias, o celular é um bem necessário, mas ele tem que ser bem usado. Tem famílias que estão dentro da própria casa se comunicando pelo celular. O filho está no quarto, a mãe fala, vem aqui na sala. Né? Exatamente. Exatamente. E assim, uma coisa que é muito evidente, que traz muitas dificuldades nas relações, principalmente quando a gente tem um afeto, quando a gente tem uma profundidade na relação, como uma relação, né, de pai com pais e filhos, que é a questão do que eu escrevo e o que você entende. Ah, isso é verdade. Você sabe, porque às vezes uma palavrinha que você colocou, ou um ponto errado ali, né, na sua conversa, ou algo abreviado, ou uma carinha que trouxe para o outro uma rejeição, ou trouxe para o outro uma indignação. Então, assim, eu sempre falo, olha, a gente é responsável pelo que a gente escreve, mas a gente não é responsável pelo que o outro entende. E aí que vem a beleza, né, de você chegar e falar, não entendi o que você quis dizer, né? Mas muitas vezes isso não acontece, cria um bloqueio e aí começam os desastres emocionais e afetivos. Aí desanda tudo. Isso. Agora, culpar os pais por todos os problemas relacionados aos filhos faz sentido ou isso acaba aprisionando ainda mais essas relações familiares, esgotando mães, avós e outros membros desse círculo familiar, Ana? Olha, eu acho que quando a gente fala de família, a gente não fala em culpa. Porque pai e mãe basicamente, eu acho a perfeição. Eles não fazem nada que possam realmente prejudicar os filhos. Eles estão tentando, porque a gente não vem com bula. Né? Então, quando você falou no início que os pais aprendem muito com os filhos, é a gente ter essa visão também. O que eles estão querendo me dizer? Por que eu quero que ele seja como eu? Ele tem que seguir o próprio caminho, né? E esse amar incondicional, a gente já tem pelos filhos. Agora, os filhos precisam nos amar, aprender a nos amar, né? Porque esse amor filial, a gente já vem com ele. Já vem. Né? A gente ama, a partir do momento que a gente imagina ser mãe ou ser pai, a gente já está amando. Agora, o filho, ele tem que aprender isso. E como que ele aprende? Com os exemplos, né? A gente vai tentar todos os dias mostrar o caminho para eles, né? Vai dar certo? Provavelmente não, mas no final prevalecerá aquilo que você plantou, né? Por quê? Porque para amar, os nossos filhos têm que nos respeitar, primeiramente, né? E nos admirar. Quem não respeita e não admira, não ama. E o filho, ele tem que ter esses parâmetros, regras claras, sabe? Convivência, harmonia, comunicação. Tudo assim, uma coisa vai chegando para a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra, é como se fosse realmente uma engrenagem, é uma corrente, um enlace, né? Isso. Algo que uma coisa é o respeito, a admiração, o amor, algo que vai fazendo essa construção, não é mesmo? Com certeza. Ana, algum outro ponto que você considera importante de ser mencionado nessa nossa conversa? Olha, para essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, dessas relações tão importantes, familiares? eu acho que tem algumas palavras sim. Primeiro, a questão do amor, né? Desse amor incondicional, do respeito, porque o amar quer dizer também colocar limite, o amar quer dizer também falar não, né? E os pais e mães, às vezes, criam uma fantasia de super-heróis, de que podem proteger de tudo, que sabem tudo. Então, vamos trilhar juntos, mas cada um olhando para o outro com a ideia e a alegria de estar ajudando a desvendar, né? A gente ajuda os nossos filhos a desvendar aí os caminhos, os percalços, né? Mas não quer dizer que eu tenho que mostrar sempre o caminho. Dependendo da idade, ele já tem essa condição. E aí você vai ser esse mediador, né? O mediador dos conflitos, o mediador das dores, das alegrias. E, assim, não culpar. Né? Porque a culpa também traz muita dor quando você olha para trás e fala, por que eu deixei de fazer, ou por que eu fiz? Está feito.
da agora para frente, o que é que eu tenho que fazer frente às possibilidades que essa história me conta e frente também, né, o que eu acho que deveria ter sido feito e não foi feito. Então, vamos olhar sempre para os nossos filhos com a ideia de que nós desejamos para eles, né? O desejo de um pai e de uma mãe para um filho, essa energia que a gente coloca, isso muda tudo, sabe? Ver seu filho lá na frente como você deseja, como alguém que está superando, né, alguma dificuldade ali daquele momento. Então, sempre nesse sentido, né, do amor, do respeito, da consideração, do deixar caminhar, da mão dada. Né? São nossos companheiros de viagem para a vida toda. Para a vida toda. Falou tudo e com isso, ó, acabou o tempo, a nossa produção já puxou minha orelha aqui e a gente deixa esse gostinho de quero mais. Volte sempre, viu, Ana? Muito obrigada pela contribuição, por estar conosco aqui nessa quarta-feira, trazendo um pouquinho do seu conhecimento, da sua palavra nesse dia.